Eu me lembro de algumas declarações suas na época do Rueda. Cara, que você leu o que ia acontecer, assim. Quando o Rueda foi eleito, eu não votei no Rueda, na época eu votei no Fernando Silva, porque aquela coisa do Rueda dizer que tinha aversão a quem conhecia, gostava de futebol, me pegou demais. Eu falei, cara, por mais que eu veja que esse cara é bem intencionado, e mesmo com rebaixamento, eu continuo achando que ele era. Não vejo ele como um monstro, como muita gente vê, só acho que foi muito incompetente. Mas você disse, o Santos tem uma chance aqui de ouro, que é... Ou melhor, e até um perigo, porque se o Santos não conseguir, com esse tipo de planejamento que o Rueda tá trazendo aqui, que é a austeridade, a torcida tá comprando essa história da gente ter menos agora para poder meio que flamengar, fazer uma coisa meio bandeira de melo, assim. Esse era o nosso pensamento. No terceiro ano a gente vai voar, vai ser uma coisa meio que assim. Trust the process. É uma coisa meio o Gabriel assim. gosta de usar o confia no processo. Pois é, isso deu errado no Philadelphia 76ers também. Até hoje no processo não saiu. E deu errado no Santos. Pois é. E aí, você falou, cara, tem um grande perigo aqui, que é se nada dá certo que esse cara vai voltar a gente da antiga. E foi o que aconteceu. E você também comentou que você chegou a apresentar um projeto para o Rueda para trabalhar como executivo no Santos. Acho que é isso. Me confirma se eu estiver equivocado. Você ficou decepcionado por aquele projeto não ter sido aceito, não só por não ter sido aceito, mas por ter visto tantas pessoas absolutamente incompetentes passar por esse cargo no Santos, como, por exemplo, o escárnio que foi a passagem do Falcão pelo Santos. Como é que foi aí o Giovani, diretor de futebol, vendo essas movimentações do Rueda? Bom, vamos lá. Eu também não votei no Rueda. Eu tinha sérias dúvidas em relação ao Rueda, e eu falei isso em lives, né? Eu tô falando coisas aqui que eu falei em lives. O que eu falei, eu acho que você ter o pés no chão é diferente de você pensar pequeno. E para mim ele cruzava essa linha quando ele falava, por exemplo, que o Santos tinha que se adequar à política salarial da cidade de Santos. E o Santos é maior do que a cidade de Santos, né? O clube é maior, né? A cidade tem 600 mil habitantes, alguma coisa assim. O Santos tem 6 milhões de torcedores. E jogar uma Série A com salário de Santos não existe. Tem como. Então, esse era um dos pontos, mas eu também não via nele maldade. E a gente nunca teve informação de, nossa, ele fez isso por baixo dos panos, esse contrato é para beneficiar alguém. A gente nunca teve informação nenhuma disso do Rueda. Ele só foi incompetente, fez escolhas muito ruins, e a partir de um determinado momento, o pior do que o que você falou aí. Ele foi picado pela mosquinha do poder. E daí ele, que falou claramente, textualmente, algumas vezes, que ele não conhecia nada de futebol e odiava quem conhecia, a partir de um determinado momento, ele passou a achar que ele conhecia. E esse, para mim, foi o maior erro dele, né? Porque daí ele passou a fazer escolhas muito ruins e deixou de ouvir outras pessoas. Então, isso, para mim, foi um ponto da gestão Rueda. O que aconteceu em relação à minha possível ida para o Santos? Muita gente falava isso o tempo todo, pelas coisas que eu escrevia, pelo que eu falava. Eu sei que em um determinado momento, logo no começo da gestão, o meu nome foi levado para debate no CG, isso eu fiquei sabendo, mas daí o feedback que eu tive é que o Santos teve medo de me contratar naquele momento, por entender que eu poderia ter problemas no vestiário com os jogadores, por em lives ter criticado eles em partidas, esse tipo de coisa. Mais uma vez, o jogador intocável, né? E era uma justa, mas assim, era uma questão justa até, né? E era uma coisa que, certamente, se eu fosse trabalhar no Santos, eu precisaria chamar o jogador e explicar, né? Também, né? Saber trabalhar. Então, isso foi.
Aí teve uma... Isso foi logo no começo. Aí teve uma época, eu não sei se foi quando ele... acho que foi antes dele contratar o Chumbinho. Nossa, cara, olha quem passou por... Acho que foi antes dele contratar o Chumbinho. Meu amigo do céu, cara. Antes dele contratar... Você viu o Neymar chegando ontem, o cara me lembra de Chumbinho hoje, cara, é foda. Antes dele contratar o Chumbinho, começou a ter de novo essa onda. Giovanni, eu fazia live, os caras, não, você tem que ser o executivo de futebol do Santos, você tem que ser... E o vice-presidente sempre tava nas suas lives. Sempre. Assistindo ali. Sempre. E esse é um que, por exemplo, o Rueda deixou de ouvir. O Zé Carlos de Oliveira, né? Isso. Então, como tava muito isso, eu tomei uma iniciativa, eu estudo muito futebol. Eu faço muito estudo do que acontece, não estudo de ver jogo, sim. Eu, por exemplo, eu tenho levantamentos que eu faço que nenhum time usa mais do que 15, 16 jogadores em mais de 50% dos jogos. Nenhum time usa mais do que 10, 12 jogadores mais do que 50% dos minutos. Isso, se você pegar, você pode pegar, seja na Premier League, no Campeonato Brasileiro, não acontece isso. Então, a minha teoria, por exemplo, é que você não precisa contratar 30 jogadores, você precisa investir nesses 14, que são os caras que vão jogar mais do que 50% dos jogos, e formar o restante com apostas, jogadores que vêm barato, né? Porque se você, por exemplo... uma vez eu fiz uma conta, por exemplo, se você tem 25 jogadores, né? Você vai lá, você tem 250 mil para contratar os 25 jogadores. Se você paga 10 mil para cada um, você chega nos 250 mil. Né? E daí seu time titular vale 110 mil, certo? Certo. Se você contrata 14 e você paga 1.500 para cada um, 15 mil para cada um, me ajuda com as contas aí. Mas eu sei, é uma teoria que se você fizer... O seu titular já vale 165. Vale muito mais, o seu time titular, que é o time que vai jogar, vale muito mais do que o time que você vai jogar contra. Então, você, na teoria, você tem um time melhor, que são os caras que vão resolver. É mais ou menos o que o São Paulo fez agora. Não, o Flamengo do Jorge Jesus. Fala pra mim quem era o banco do Jorge Jesus. Você sabia quem era o time que tava jogando lá. Aí eu sei que tem algumas coisas no futebol que eu não concordo muito. Os caras falam, você tem que ter 2 jogadores do mesmo nível pra mesma posição. Eu também não concordo. O Real Madrid não tem. O Barcelona, o MSN, arruma 3 jogadores do mesmo nível pra lugar do Messi, do Neymar e do Luis Soares. E pra ser banco ainda. Então, arruma. Que jeito você vai arrumar? Não tem. E daí você pega o Barcelona do trio MSN, assim, vocês gostam de futebol. Eu duvido que vocês falam 5 reservas pra mim. Não, é difícil. Eu talvez lembre do Pedro. O Sérgio Roberto, aí você tinha... É difícil, cara. Agora tem o Rakitic já, né? Rakitic. Você tinha... mas assim... Você não vai falar... Você vai lembrar desses caras que entravam mais, os 14, os times que jogam. Então, assim, eu tenho essa teoria. Então, nessa época, o que eu fiz? Eu coloquei numa apresentação todas essas coisas do que eu acredito e mandei pro Rueda. Falei, olha, Rueda, são essas coisas que eu acredito aqui, isso para mim pode ser um norte para vocês aí. Não tive nenhum tipo de resposta. Nada. Nem que ok do e-mail, do WhatsApp que chegou. E foi isso só. E daí, mas assim... eu acho que se fosse na primeira... ainda estava mais quente, né? Era 2021, né? Eu tinha até 2017, eu ainda estava nessa pegada de futebol. Acho que seria mais fácil. Depois... E era o momento ali que ele quis, ele depois da final do Libertadores, ele vendeu todo mundo. Depois acho que seria muito difícil ir para lá, né? E hoje não tenho vontade nenhuma de trabalhar no Santos nessa época, né, nessa posição. Hoje dificilmente eu sairia do Diário, porque é um veículo meu, tem todos os desafios que tem, mas é meu. E pode ser meu pro resto da vida. Sim. Né? Se eu vou para qualquer clube hoje, eu tô condicionado a não ter um trabalho de 3 anos.
Isso aí do Diário. Daí se for bem. E daí eu tenho que, assim, eu vou para qualquer time, eu tenho que abrir mão do Diário, eu não posso voltar. Eu abriria? Bom, não, hoje eu não abriria. Só pro Botafogo da Paraíba, que daí tem um lugar no coração. É um lugar no coração porque eu me sinto... Eu fui tão bem tratado lá, até hoje eu sou bem tratado pela torcida. A torcida tem um respeito enorme por mim. Até hoje eu recebo mensagens das pessoas pedindo para eu voltar pro Botafogo. E eu tenho um sentimento de dívida, porque a gente chegou muito perto de subir para a Série B aquele ano e a gente não subiu. Então, é o único lugar assim que hoje me balançaria para sair do Diário e do Diário do Tênis, que é um outro projeto que eu montei no meio do ano passado.